Qual médico trata a ansiedade? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e, infelizmente, por causa disso, muitas pessoas estão sem tratar a sua ansiedade adequadamente por não saberem qual médico que realmente trata a ansiedade. Então, eu vou mostrar para você aqui. Nós temos duas especialidades capazes de tratar a ansiedade, tá bom? Baseado em evidência científica. Primeiro, o psiquiatra. Então, é médico realmente, só que é especialista em psiquiatria, tá bom? Médicos que trabalham com o uso de medicação. Em quais casos o psiquiatra ele atende quadros de ansiedade? Moderados e graves. Se ele não vai atender quadros leves, vai atender, mas não precisa. A ansiedade, ela tem, e aí eu vou mostrar para você a próxima especialidade, ela tem especialidades que podem tratar você de maneira adequada sem o uso do medicamento. Dependendo do caso, eu ouso até dizer que para casos moderados, talvez também nem seja necessário o uso de medicamento. O que acontece muito é o uso inadequado de medicamentos ansiolíticos que fazem, na verdade, com que o quadro de ansiedade se agrave. Por quê? Muitos deles, como benzodiazepínicos, por exemplo, o famoso alprazolam, alguns nessa linha de benzodiazepínicos, eles fazem com que você tenha um resultado muito rápido, contudo, eles geram um nível muito alto de dependência, porque com o passar do tempo, você vai querendo cada vez mais que aquele medicamento que com uma dose inicial fez um certo efeito e agora já não está fazendo mais, você quer aumentar essa dosagem, você quer pular de medicamento, então você acaba entrando numa automedicação que, sem dúvida nenhuma, vai levar ao agravamento do quadro. Lembrando também que medicamentos, eles vão atuar nos sintomas como reações fisiológicas, por exemplo, mas o aspecto cognitivo da ansiedade, que é o mais importante de ser tratado, não vai ser trabalhado pelo uso da medicação, certo? Então, para casos moderados e graves, ela ainda é indicada, por quê? Porque muitas vezes você precisa de uma redução dessa sintomatologia para se sentir melhor e para conseguir dar resultados aí na outra especialidade que eu vou contar para você, tá certo? Então, muito cuidado com a automedicação, muito cuidado para você também não sair por aí. Ah, eu vou no cardiologista, o meu cardiologista me passa o medicamento para ansiedade. Não é assim, gente. Para tudo existe especialidade. Como é que você vai comprar, digamos, você quer tratar o seu coração. Você quer tratar o seu coração, você vai no médico especialista em rins? Não. Mas para tratar a sua mente, você vai no cardiologista. E você aceita a medicação que o cardiologista passa, certo? Então você precisa de um acompanhamento com psiquiatra, tá bom? Cada coisa no seu lugar. É a sua saúde mental que está em jogo. E antes de eu te falar a próxima especialidade, vou pedir para você curtir esse vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal se você precisar aprender a lidar com a sua ansiedade. A próxima especialidade capaz de lidar com a sua ansiedade, de trabalhar a sua ansiedade de maneira científica é a psicóloga clínica, certo? Psicóloga clínica. E sobre essa especialidade eu tenho algumas coisinhas para contar para você. Não pode ser terapeuta. E aí, eu sei que muita gente é contra isso que eu estou falando, mas o que acontece é que quando você procura uma profissional, você quer um resultado, não é isso? Para tratar a ansiedade, essa profissional precisa ser psicóloga, por quê? Duas coisas. Primeiro, a terapeuta ela não passou pelos 5 anos de formação de uma faculdade. Ah, mas faculdade não forma direito, faculdade... Você precisa entender que todo um processo de uma faculdade é muito mais do que o conhecimento que é agregado ali. É realmente digamos, uma personalidade que vai sendo inserida no profissional, certo? Então, além de todo o tempo de conhecimento que é agregado, de todo o estudo que aquele profissional ele vai dedicar, que é muito mais do que os 5 anos de formação, além de tudo isso,
existe um processo em que esse profissional vai aprendendo, através de experiências, como estágios, por exemplo, a ser psicólogo, tá certo? Segunda coisa, o terapeuta ele não possui um conselho de classe que regulamenta a sua atividade. Se você tiver um problema com a sua psicóloga, você pode ir ao Conselho Federal de Psicologia e registrar ali uma queixa em relação ao que houve. E o conselho, ele vai verificar as informações, vai entrar em contato com a psicóloga e vai entender o que aconteceu. E essa profissional, se ela estiver agindo de maneira inadequada, ela vai ser punida por aquilo. Mas o terapeuta, ele não tem uma formação, ele não tem um conselho que regulamente a sua atividade. Ele faz aquilo que ele acredita que é ideal, certo? A gente vê muitos cursos rápidos aí e a sua saúde mental é coisa seríssima. Se você soubesse o que é capaz de acontecer a partir do momento que você sabe de fato lidar com a sua saúde mental, você não sairia entregando a sua mente para qualquer pessoa. Uma outra coisa, essa psicóloga precisa ser especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Tem outras abordagens aí, como por exemplo a psicanálise, que não tem embasamento científico atualmente para quadros de ansiedade e, na verdade, para nenhum outro quadro. A psicanálise faz parte da história da psicologia, é muito importante, construiu muita coisa que a gente tem hoje, mas atualmente não é uma abordagem que tem embasamento científico para o tratamento de transtornos mentais. Então, você pode amar psicanálise, você pode amar um psicanalista, mas eu sinceramente aconselho você que quer tratar a sua ansiedade, porque tratamento psicológico as pessoas confundem. Mas assim como você trata uma dermatite, assim como a pessoa trata um câncer, existe início, meio e fim. E só um psicólogo que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, ele vai ter a habilidade necessária, baseada em ciência, para levar você do ponto A ao ponto B. E aqui a gente tem um aspecto lá, que lembra que eu falei que o medicamento ele não trata o aspecto cognitivo, então o campo da mente, aquele aspecto dos pensamentos, esses pensamentos ansiosos, pensamentos ruins que você tem, e o aspecto comportamental também, porque é necessário muitas vezes uma mudança de comportamento para que haja uma mudança de mentalidade. Isso você vai trabalhar numa terapia baseado em evidência científica, que é a terapia cognitivo comportamental, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A especialista em terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar com você casos leves, moderados e graves de ansiedade. Então, os 3 casos vai ser trabalhado na terapia. Você consegue trabalhar. E assim, a gente está falando de remissão de sintomas de maneira significativa. Então, você não vai voltar mais para o quadro que você tinha de ansiedade. Lembrando, nenhum transtorno mental começa grave. Começa sempre leve. O grande problema é que a maioria das pessoas não querem buscar ajuda da maneira correta e aí o caso vai se agravando. Mas percebeu já que está num quadro de ansiedade, pode ser leve, busque ajuda em terapia cognitivo-comportamental, que você com certeza vai ter resultados excelentes e a sua história de vida vai mudar, tá certo? Se você precisa agora trabalhar esse aspecto cognitivo e você não consegue entrar numa terapia, eu tenho meu treinamento baseado em evidência aqui, completíssimo, para te ensinar a identificar seus pensamentos, a mudar seus pensamentos. Dá uma olhada aqui, o link está na descrição, sem dúvida alguma, ele vai conseguir te ajudar. Então, é isso no vídeo de hoje. Continua olhando aí o canal, eu sei que tem muita coisa boa para te ajudar a sair desse quadro de ansiedade. Se você precisa lidar com a sua ansiedade, você está no lugar certo.